está doendo, fale onde não entendem, tá? Lembre-se sempre disso. Se vocês não falam onde dói, a pessoa vai continuar lhe machucando. Então, se vocês não entendem, a gente vai continuar cobrando, achando que vocês não querem falar porque não querem, tá? Olha Ô, só. professora, Ô, meu amor. é porque, assim, era bom também, sei lá, pelo menos uma semana de férias, assim, férias tipo recesso, entendeu? Porque já Entendi. faz, eu acho, uns 5 meses que a gente já tá direto. E pra, tipo, Uhum. quem se esforça pra estudar é cansativo, entendeu? Ficar o dia Pronto. inteiro no celular. Aí, decorrente essa ausência de um recesso para a gente acaba ficando com as notas decadentes, porque a gente vai estar se esforçando demais e acabando se gastando. Pronto, olha só, o grito aí, tá vendo? Um grito puxa vários outros, tá certo? Pronto. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode analisar essa situação, né? A gente pode conversar, a gente pode levar isso, né, para a coordenação, para a direção, para falar, tá? Nós também temos nossas dificuldades e eu creio que para vocês também é muito difícil, apesar de nós termos várias turmas, né? Para vocês também é difícil por terem várias disciplinas. Realmente o ensino à distância ele é mais cansativo do que o presencial, por quê? Porque a tela de um celular, ela consome a nossa energia, né? Ela cansa nossos olhos, ela dói a nossa cabeça, né? O nosso corpo cansa, né? A gente não tem aquele contato, né? De conversar, de se distrair, de rir, porque é tudo cronometrado, tá? Então, a gente pode pensar nessa situação de vocês. Mas vamos voltar aqui rapidinho para a nossa aula, tá? E aí eu vou relembrar para vocês o que? O repórter de speech, ele é o quê? Ele é contar com as minhas palavras, aquilo que o outro disse, tá? Então, sempre que eu quiser contar com as minhas palavras aquilo que o outro disse, primeiro eu tenho que me situar no que foi dito, tá bom? Aí eu tenho a primeira frase. Eu digo assim, he works in a bank. Ele trabalha em um banco, tá? Alguém falou que ele trabalha em um banco. Esse he works in a bank está em que tempo verbal? Primeiro de tudo, tá? Começando do zero, eu tenho que pensar qual é o tempo verbal dessa frase. Olhando aqui, eu digo que quando eu falo que ele trabalha em um banco, eu falei em que tempo verbal? Presente simples. O present simple. Pronto. Present simple. Quando eu vou reportar essa frase, eu preciso também mudar o tempo verbal. E de acordo com a tabelinha que está no livro de vocês, quando eu tenho uma frase no present simple, quando eu vou reportar ela, eu passo para que tempo? Tá lá na 67. Simples. Eu vou para o past Passado simple, para o passado simples. Pronto. Para o passado simples, tá? Pronto, ótimo. Aí, digamos que quem me falou, todos aqui tem X, né? Vou dizer que foi a mesma pessoa que estava dizendo a mesma coisa, tá? Que ela foi me dizendo a mesma coisa aí. Aí eu falei o seguinte, ele trabalha em um banco. Aí eu vou dizer que ela me disse que ele trabalhava em um banco, né? Então, o que é que vai acontecer aqui? He said. Lembre-se que o that ele é opcional, não é isso? Falei para vocês que eu posso ter o that na minha frase ou não para fazer essa ligação. Ela disse que, tá? He said that. Vou repetir o he, porque eu estou falando de uma terceira pessoa aí, né? Estou falando de outra pessoa. He. Para que eu continue essa frase, eu sei que ela está no present simple aqui, mas aqui, quando eu for passar para reportar ela, ela vai estar no past simple, não é isso? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou observar o meu verbo aqui. Meu verbo é works. É o verbo work. É o verbo trabalhar. O verbo work no passado, no past simple, como é que ele fica? No past simple eu sei que eu adiciono um S. Mas no passado, eu faço o quê? Ele disse que trabalhava no banco. Em um banco. Como é que vai ficar o verbo?
Worked. Worked, isso mesmo. Worked in a bank. Tá? Então, se aqui ele trabalha em um banco, present simple, eu passo para o passado simples. Então, quando eu preciso estruturar uma frase no passado simples, o que é que eu preciso mudar? O verbo. Então, a única coisa que mudou aqui foi o verbo que ficou no passado, tá certo? Vocês têm que se atentar às regras do tempo verbal, tá? No present simple, para a terceira pessoa, eu adiciono um S. No passado simples, né? O verbo, como ele é regular, ele tem a terminação ED. Então, vou dizer que ele trabalha em um banco. Ela disse que ele trabalhava em um banco. He worked in a bank. Beleza? Past simple, quando eu passo do present simple para o simple past simple, eu apenas mudo o meu verbo. Beleza? Eita, ficou 2 uns repetidos. Pronto. Agora vai. We went out last night. Nós saímos na noite passada. Olha só. Essa aqui, ela já vai ser um pouquinho mais complexa. Por quê? Essa frase aqui, ela está em que tempo verbal? Primeiro a gente olha o tempo verbal da frase direta. Em que tempo verbal está? Past simple. Past simple. Past simple. É isso? De acordo com a tabela do livro de vocês, se está no past simple, no simple past, ela vai ficar em que tempo verbal? Present simple? Não. Como assim? Pode explicar de novo? Perguntar de novo? Olhe, a gente sempre vai para o passado do passado, né? Um tempo verbal antes. Tá lá na página 67 do livro de vocês. A frase É está o no presente simple past, aí a gente vai para o past perfect. Página 67, terceiro quadrinho da tabela. Simple past, passado simples. Do ladinho a gente tem o past perfect, que é o passado perfeito, tá? Então, vocês têm que ter em mente isso aí, tá? Fiquem sempre com essa tabelinha da página 67 e da página 68, tá? Na página 68 ela tem uns exemplos, eles mais vivos, né? Mais feitos. E aqui ele só tá dando a mudança. Na 67 ele só mostra a mudança. Então, pronto. Tá no past simple. Como eu sei que tá no past simple, por conta do verbo aqui, o went, que é um verbo regular, que é o verbo go, né? We go out. We went out. Não é isso? No presente é go. Go out. Mas como tá no passado, fica went, tá? We went out last night. Tá? Nós saímos na noite passada. Segunda indicação de que essa frase está no passado, porque eu tenho aqui, ó, o last night, né? Porque eu tenho aqui o last night que vai me indicar uma expressão aí de passado, né? Uma expressão aí de tempo, na noite passada. Então, o que é que vai acontecer? Eu disse que she told me. She told me, ela me contou, tá? Ela me contou. Ela me contou que esse we, ele vai se transformar em they, tá certo? Porque eu estou falando de terceiras pessoas. Vou colocar o that mais uma vez entre parênteses e vou mudar aqui o sujeito, tá? He told that, eu estou falando que nós, só que agora eu estou falando de terceiras pessoas, né? Eu vou utilizar aqui they, tá certo? Eu mudei. Atentem-se sempre, tá? Aí, como é que eu vou fazer aqui? Nós saímos na noite passada, agora eu vou dizer que eles saíram, né? Eles tinham saído na noite passada, não é isso? E aí, o que é que eu posso fazer aqui? Muda o come. Não, peraí, é no segundo, né, ainda?
A gente tá no segundo ainda, ó. They. Era o terceiro. Isso. No past perfect, eu sempre vou ter o had, né? Isso, they had. O meu verbo, ele também vai para o passado perfeito. Que no passado perfeito, ele fica gone. Gone out. Last night. Passado perfeito, ele precisa de que vocês estejam sempre... Lembra daquela tabelinha que quando vocês aprendem o past simple, vocês veem aquela tabelinha dos verbos regulares, os verbos irregulares? Quando vocês estudaram o passado simples, vocês viram essa tabelinha? Uhum. Pronto. Então, são duas tabelinhas, né? Tem os verbos irregulares, é o past simple, e tem o past perfect, tá? Deles, que vocês vão ter as duas formas do verbo. Então, o que é que mudou aqui no past perfect? No past perfect, sempre depois do sujeito, eu vou ter o had e vou ter o gone aqui, né? Que é o verbo que está em sua forma base. O verbo que vai estar no seu passado perfeito também, tá? E aí vocês vão mudando o tempo também do verbo principal. Então, ela me contou que eles tinham saído na noite passada, tá? Nós saímos na noite passada. Ela me contou que eles tinham saído na noite passada, tá? Pronto. Aqui eu tenho qual o tempo verbal no I am coming? Qual o tempo verbal da terceira questão? O coming. Qual é o tempo verbal? O tempo. Presente. Presente o quê? Eu Simples. estou chegando. Present continuous. Pronto. Present continuous. I am coming. I'm coming, né? Present continuous. Beleza. O que a gente vai fazer aqui agora? Né? Ela disse que ela estava chegando. Então, se está aqui no present continuous, quando eu for mudar essa frase, ela vai ficar no past continuous, tá bom? Então, sempre que a frase estiver no present continuous, ela vai mudar para o past continuous. E como é o past continuous? Eu posso colocar no lugar do I, eu vou dizer, o coming aqui, né? Ele é o meu verbo, ele não vai mudar. O do present simple e do present continuo são um dos mais fáceis, tá, gente? É um dos mais fáceis de vocês assimilarem. Ó, ele estava chegando ou ela estava chegando. Vamos colocar o that aqui mais uma vez entre parênteses, é opcional, vocês podem colocar ou não. E vamos colocar o sujeito. Vamos dizer que he, tá? Já que eu já tenho she. Ela disse que ele estava chegando. Não é isso? Não, vamos botar she, porque já tem uma she no início. Então, ela disse que ela estava chegando, porque senão vai ficar estranho e a gente tem que mudar o tempo de novo. She said that she... O I aqui, ele mudou, se transformou em she, uma terceira pessoa. O verbo to be aqui, que está no presente, né, no present simple, ele é o am, só que está na forma contrata. Como é o verbo to be no passado? A gente tem duas formas, né? A gente tem o was e tem o were. A gente vai usar qual dos dois para o she? Qual desses dois verbos a gente vai usar? Was, né? Para she a gente vai usar was. Então, she said that she was coming. Completo a frase, tá? O que é que mudou aqui? Apenas o sujeito, né? Porque como eu estou reportando, eu passo ele para a terceira pessoa, tá? Então, perceba que a gente sempre vai mudar para a terceira pessoa. E aí a gente vai ver se está no plural ou no singular, tá? Se tiver no plural, o I, né?
a gente vai transformar para they. Se tiver no singular, I, por exemplo, a gente pode mudar para he ou she, aí é opcional. Apenas se tiver pessoa identificada, né? Se eu estiver falando de João, se eu estiver de Maria, aí especificamente a gente vai ter que utilizar he ou she. Então, mudei o sujeito, mudei o verbo, né? O verbo to be, ele precisa ser mudado. Passado contínuos, ele é formado pelo sujeito, pelo verbo to be, mais o verbo principal no ing. Então, a única coisa que mudou aqui foi sujeito e o verbo to be que ficou no passado. Deu para entender até aí? Sim, sim. Deu. Com certeza. Tem dúvidas? Carlinhos, Não, Abraão, eu não. André, Camila, Professora, Lucas, Não, Maia não. e Maíla. É. Oi, Camila. professora, Oi. e quando tem algumas frases que é preciso a pessoa trazer para tipo, a primeira pessoa, como é que a pessoa faz, tipo, a Não tem. classificação? Não tem diferença na classificação, assim, tipo, das primeiras palavras, tipo, que a senhora falava com asked e o said. Só que eu nunca soube diferenciar nas frases o uso dos dois. Será que a senhora pode me Ó, explicar? ask é perguntar. Asked é perguntar, tá? Hoje a gente vai fazer apenas o reported speech, não o question speech, tá? Porque a gente tem também o reported question, né? Que é perguntas, tá? Quando alguém me pergunta, ó, você fez isso, ele me perguntou se eu tinha feito isso, tá? A gente vai por partes, tá? Mas o asked é para perguntar. O told é contar e o say, o told é contou, o said é disse, tá bom? Essa questão aí a gente vai vendo por partes para não juntar tudo, beleza? Beleza, obrigada por tirar minha Por dúvida. nada. Mais para frente a gente vê o reported question, tá? Para não confundir. Primeiro vocês precisam aprender esse. Alguém tem dúvida até agora? Ficou claro? Ou Não, tem alguma pontinha solta? ficou claro. Dei um grito de Ficou socorro para claro. vocês. Não esqueça. Ó, agora aqui, ele está em que tempo verbal, gente? Tá no past continuous, né? Aham. Pronto, tá no past continuous. Quando está no past continuous, eu vou mudar para quê? Agora que pega. O negócio pega aqui agora. Como é que vai ficar? O reported speech do past continuous. É, vai ficar. Deixa eu olhar aqui. Pode procurar. Vai ficar past continuous. Oi? Vai ficar passado contínuo. Continua no passado contínuo. Exatamente. Não muda muita coisa, né? Se ele está no past continuous, ele vai continuar no past continuous, tá? Então, olha Tá. só. I was waiting for the bus when he arrived. Olha só. Temos dois tempos verbais aí, tá? I was waiting for the bus when he arrived, né? Eu estava esperando o ônibus quando ele chegou. Aí, eu vou dizer assim, she told me that que. Ai, chega. Que. Vamos dizer ela de novo, né? Que ela estava, então vamos dar she was waiting for the bus when he arrived. O que é que mudou aqui? Nada. Somente o sujeito aqui, tá? Então, se estava no past continuous, ele permaneceu no past continuous também, tá bom?
A gente não mudou nada, tá? Olha só, até mesmo esse passado aqui, ele continuou, que está no passado simples, né? No past simple, que é quando a gente tem a quebra aí do I was waiting for the bus when he arrived. Eu estava no ônibus quando ele chegou, né? Esse when aqui, ele deu uma quebra na ação que estava acontecendo, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? A gente fez 4 questões e eu vou deixar 6 para vocês realizarem em casa. Vou postar agora mesmo, Fazer um caderno. no grupo, e aí vocês vão ir fazendo um caderno. Não precisam me enviar foto, tá, gente? Porque senão vai juntar muita coisa, mas é bom que vocês façam e que na hora da aula todos vocês respondam, tá bom? Ok. Tá. E se vocês tiverem dúvidas, vocês falem, tá? Mas não deixem de falar. Viu como foi bom vocês terem comunicado quais são as dificuldades, quais são, né, o que aperta o coração de vocês aí no início da aula? Então falem sempre, tá certo? Beleza. Beleza. Ai, deixa eu voltar aqui.